Página de abertura. Do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Título da mensagem: Coisas Invisíveis. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Paulo aos Romanos 1:20. O espetáculo da criação universal é a mais forte de todas as manifestações contra o materialismo negativista, filho da ignorância ou da insensatez. São as coisas criadas que falam mais justamente da natureza invisível, onde a atividade que se desdobre sem base. Toda forma inteligente nasceu de uma disposição inteligente. O homem conhece apenas as causas de suas realizações transitórias, ignorando, contudo, os motivos complexos de cada ângulo do caminho. A paisagem exterior que lhe afeta o sensório é uma parte minúscula do acervo de criações divinas que lhe sustentam o habitat, condicionado às suas possibilidades de aproveitamento. O olho humano não verá além do limite da sua capacidade de suportação. A criatura conviverá com os seres de que necessita no trabalho de elevação e receberá ambiente adequado aos seus imperativos de aperfeiçoamento e progresso, mas que ninguém resuma a expressão vital da esfera em que respira, no que os dedos mortais são suscetíveis de apalpar. Os objetos visíveis, no campo de formas efêmeras, constituem breve e transitória resultante das forças invisíveis no plano eterno. Cumpre os deveres que te cabem e receberás os direitos que te esperam. Faze corretamente o que te pede o dia de hoje e não precisarás repetir a experiência amanhã. Emmanuel. E agora, a palestra. Olá, amigos e amigas do Jefa. Estamos aqui, mais uma vez reunidos, para darmos continuidade aos nossos estudos online, nossos estudos gravados, que são levados ao ar, que são publicados uma vez por semana nas redes de nossa casa. E hoje nós estamos fazendo essa gravação em um dia muito especial, que é o dia 4 de outubro, que é o dia em que se convencionou comemorar o dia de Francisco de Assis, patrono de nossa casa. Patrono nosso que, pelos seus exemplos, pelas suas palavras, pelos seus ensinos, inspirou a criação e a fundação de nossa casa pela nossa primeira presidente, Dona Elva Correia Cristalino, e nós hoje estamos aqui, com seus continuadores dessa casa importante, dessa casa operosa, que é o Jefa, o nosso Grupo Espírita Francisco de Assis. Hoje nós vamos falar sobre mais um trecho da segunda parte do Livro dos Espíritos, que trata do mundo espírita ou o mundo dos espíritos. Estamos estudando o capítulo 4, que trata da intervenção dos espíritos no mundo corporal, e estamos estudando o seguinte título: Ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. Será que os espíritos exercem alguma ação sobre os fenômenos da natureza? É isso que Kardec quer saber, e nós vamos ver aqui várias questões interessantes sobre essa possibilidade. Kardec pergunta se os fenômenos da natureza acontecem de modo fortuito ou se eles têm uma razão de ser, e
comentando, né? Nós vamos comentar hoje da pergunta 536 à pergunta 540. Então, Kardec começa essa sequência de perguntas questionando os espíritos da codificação se, eventualmente, os fenômenos da natureza acontecem de modo fortuito, acontecem por acaso, ou se eles têm uma razão de ser. E os espíritos respondem que sim, eles têm a sua razão de ser. Eles não acontecem por acaso, uma vez que eles acontecem, como tudo que acontece no universo, com a permissão de Deus. Kardec, então, continua perguntando, uma vez que esses fenômenos têm a sua razão de ser, será que a razão de ser desses fenômenos somos nós, os seres humanos, ou será que eles têm alguma outra razão, têm alguma outra finalidade? Os espíritos respondem que sim. Algumas vezes, os grandes fenômenos da natureza, né, as tempestades, os terremotos, enfim, as nevascas, elas podem ter o homem como objeto, elas podem ter o homem como finalidade, seja como prova, como expiação, enfim, para que o homem aprenda a lidar com essas vicissitudes do mundo material, mas, na maioria das vezes, o objetivo, a finalidade desses fenômenos se trata de produzir um reequilíbrio nas forças da natureza. É como, por exemplo, quando o tempo está, e nós temos experiência com isso aqui na nossa cidade, no Rio de Janeiro, quando o tempo está muito quente, portanto existe uma grande evaporação da água, essa água em vapor se acumula na atmosfera e leva depois, muitas vezes, as chuvas mais fortes, aquelas chuvas que nós conhecemos como as chuvas de verão, levando a um reequilíbrio dessa questão do ciclo da água no nosso ambiente. Portanto, algumas vezes esses fenômenos têm como objeto os seres humanos, outras vezes eles objetivam reequilibrar as forças naturais. Kardec continua perguntando, nas questões subsequentes, como é que eles ocorrem, uma vez que eles acontecem com a permissão de Deus, como qualquer coisa, mas que Deus não exerce uma ação material direta, então isso nos faz imaginar que, evidentemente, na produção desses fenômenos estão envolvidos espíritos, né? Os espíritos estão por trás dos fenômenos. Deus vai autorizar a ocorrência desses fenômenos, mas para que eles sejam produzidos, uma vez que Deus não exerce ação direta sobre a matéria, Deus vai contar com a atuação de diversos espíritos para que os fenômenos possam acontecer. E aí Kardec pergunta de uma forma bem interessante, fazendo uma analogia ou uma comparação com a mitologia de povos antigos, greco-romanos, os celtas, os irlandeses, enfim, perguntando se esses povos que acreditavam que os fenômenos da natureza eram regidos por divindades, se essa crença é destituída de razão, se ela é destituída de lógica. E os espíritos respondem que ela, na verdade, tem toda a lógica por trás de si e que nós ainda estamos longe de compreender tudo o que isso implica. Ou seja, os povos antigos acabavam considerando como deuses aqueles que nós entendemos hoje como espíritos. Os espíritos sempre se manifestaram, mas muitas vezes foram entendidos como deuses. E, como presidiam esses fenômenos, também foram considerados como deuses produzindo esses fenômenos. Portanto, na mitologia nórdica, por exemplo, nós temos lá o deus do trovão, né? Mas existem espíritos que estão por trás da consecução desses fenômenos, mostrando que essas crenças não são destituídas de razão, não são destituídas de lógica. Portanto, a doutrina acaba corroborando essas crenças dos antigos povos, porém, dando a eles uma interpretação mais justa e mais clara, né? Será que os espíritos que estão produzindo esses fenômenos são espíritos superiores ou são espíritos inferiores? E aí nós vamos receber dos espíritos da codificação que isso, na verdade, depende. É preciso que haja a presença, de muitas vezes, de vários espíritos para que os fenômenos sejam produzidos. E, na produção desses fenômenos, como os espíritos dizem, existem aqueles que dirigem, que comandam,
e existem aqueles que executam. Os espíritos que executam são aqueles que já têm a possibilidade de ter uma ação mais direta sobre a matéria. Essa ação direta sobre a matéria só conseguem ter aqueles espíritos que têm mais identificação com a matéria, portanto, espíritos de menor grau de evolução moral. E aqueles espíritos que têm uma visão maior do conjunto, que sabem efetivamente o que estão fazendo em sua inteireza, são espíritos de um grau evolutivo maior. Portanto, tanto espíritos inferiores, imperfeitos, quanto espíritos mais superiores se juntam na produção desses fenômenos para que eles possam acontecer. Enquanto os que uns estão na posição de direção, na posição de comando, tendo, portanto, uma grande visão do que acontece, outros acabam tendo uma visão mais limitada, uma visão mais estreita daquilo que estão fazendo e são executores, ou seja, vem apenas uma parte da tarefa, estão sob o comando desses que são mais evoluídos. Kardec continua perguntando, né, e na verdade os espíritos acabam nos explicando na questão 540 que todos nós, todas as criaturas são úteis na obra de Deus. Todos nós temos uma participação e mesmo nós, espíritos ainda, na grande maioria de nós, espíritos imperfeitos, temos um papel também a cumprir e nós auxiliamos na execução das obras de Deus e no equilíbrio do universo. Para isso, vamos ver aqui uma pergunta que vai ser estudada posteriormente, mas que tem uma relação muito direta com o nosso tema de hoje, que é a questão 559. E a resposta é bastante interessante. Na questão 559, Kardec pergunta o seguinte: os espíritos inferiores e imperfeitos também desempenham função útil no universo? E os espíritos respondem: todos têm deveres a cumprir. O menos qualificado dos pedreiros não concorre para a construção do edifício tanto quanto o arquiteto? Então a questão 559, ela vem corroborar aquilo que a 540 diz, e que as questões anteriores também dizem, como nós já vimos aqui. Existem aqueles que planejam e aqueles que executam. Nós, por exemplo, a grande maioria de nós, como espíritos imperfeitos que ainda somos, nós auxiliamos, por exemplo, na modificação do ambiente físico do nosso planeta, fazendo que ele possa ser um lugar mais habitável, um lugar mais confortável para todos nós. E, diante das situações até climáticas que estamos vivenciando, podemos ver que, às vezes, a nossa atuação inconsiderada, impensada, pode influenciar também nessas questões e que nós temos que atuar sobre a natureza de forma responsável. Portanto, nós, como espíritos imperfeitos, atuamos nas questões naturais, como também atuamos uns sobre os outros. Todos nós temos a nossa finalidade, a nossa utilidade nesse grande conjunto que é o universo. Portanto, procurando praticar a lei de Deus, nós podemos, dentro das nossas possibilidades, sermos sim emissários da divindade, sermos sim aquilo que Paulo de Tarso chamou de cartas vivas do Cristo. Nós podemos, através daquilo que nós já sabemos, aquilo que nós já estudamos, aquilo que nós já conhecemos, procurar sermos elementos úteis na consolação, no amparo, no esclarecimento daqueles que estão ao redor de nós, como tantos outros fazem conosco. Isso nos lembra uma história de um livrinho chamado Jesus no Lar, em que é um livro que foi ditado por um espírito chamado Neio Lúcio. E esse espírito comenta histórias que teriam sido contadas por Jesus, né, no seu círculo mais próximo ali entre seus discípulos. E uma vez, os espíritos se queixando da sua própria insuficiência, das suas próprias imperfeições, né, para tocar a obra do Evangelho, para tocar a difusão da mensagem de Jesus, Jesus propõe a eles uma parábola, né, dizendo que havia um indivíduo
que levava os medicamentos que ele fabricava às comunidades, ia viajando, ia vendendo seus medicamentos e ajudando, portanto, a saúde das pessoas, e levava esses caixotes, esses medicamentos, num animal de carga, num burrinho, né? Burrinho esse extremamente teimoso, desobediente, mas era aquele burrinho com quem aquele trabalhador podia contar. Então, Jesus diz que mesmo nós, nessa parábola, né, nessa alocução de Neio Lúcio, mesmo nós, imperfeitos, podemos, dentro da medida das nossas possibilidades, sermos agentes da consolação, da paciência, do auxílio, mostrando que todos nós, imperfeitos ou não, mesmo aqueles que já avançaram mais, têm uma função a cumprir. Todos nós podemos ser úteis nessa grande obra do universo. Aliás, nos recordamos também de uma outra questão, que é a questão 132 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual o objetivo da encarnação dos espíritos, do objetivo da encarnação de todos nós. E os espíritos respondem que, obviamente, nós encarnamos para evoluir. Nós encarnamos para aprender, para trabalhar, para nos melhorarmos intelectual e moralmente. Nosso objetivo, nossa missão da encarnação é nós sairmos dessa vida atual que nós temos melhor do que nela entramos. Essa é a missão de todos nós. Mas esse não é o único objetivo. Os espíritos ainda nos dizem que é preciso que nós tomemos a parte que nos cabe na obra da criação. Então, essa questão 132 se correlaciona diretamente com a 540 e também com a 559, mostrando que todos nós temos uma parte na obra da criação. Todos nós podemos atuar em favor uns dos outros. E, na medida em que nós trabalhamos consoante esses princípios da lei de justiça, amor e caridade, nós vamos não apenas nos melhorando moralmente, mas nós vamos conseguindo também modificar o ambiente ao nosso redor. Nós vamos cumprindo a lei de Deus dentro das nossas imperfeições e possibilidades, de tal modo que nós possamos ser, como dissemos antes, esses emissários dessa boa nova, da esperança, da alegria, do amor, né? Como Francisco diz na sua tão conhecida oração, né? Que nós possamos levar alegria onde houver tristeza, possamos levar amor onde houver ódio, enfim, para que nós possamos ser os emissários dessa boa mensagem que Jesus veio nos trazer. E para que nós possamos encerrar nosso estudo de hoje falando novamente de Francisco de Assis, nosso patrono, Francisco de Assis tem uma frase que tem uma relação direta com o nosso estudo de hoje, em que ele diz: todas as criaturas são filhas do único Pai, e por esse motivo, todas são irmãs. Portanto, nós formamos uma grande família universal. Independente da posição evolutiva que nós ocupemos, todos nós temos o nosso papel e todos nós podemos dar a nossa colaboração para transformarmos esse nosso mundo em um lugar melhor. Muito se fala do planeta de regeneração, do mundo de regeneração que está por vir, das modificações que já estão acontecendo, mas, às vezes, nós temos a ideia errônea de que o mundo de regeneração ele acontecerá à nossa revelia, de que um belo dia acordaremos todos e estaremos na regeneração. Não é assim que vai acontecer. Na verdade, o mundo de regeneração será obra nossa. Na verdade, ele será a nossa construção através do trabalho fraterno e solidário a que nós nos dedicarmos. Quanto mais nós nos dedicarmos a essa tarefa, mais rápido ele se aproximará, mais rápido nós modificaremos o nosso ambiente e poderemos desfrutar desse ambiente onde todos nós já estaremos mais propensos para o bem. Então, meus amigos, eram essas considerações que nós gostaríamos de fazer no estudo dessa noite, que todos nós possamos ter boas reflexões e que possamos continuar tendo a doutrina espírita como, disse Kardec, esse ponto de apoio, essa luz que nos guia na nossa transformação moral. Que Jesus nos abençoe sempre.